O que acontece quando um homem que se comporta como um deus descobre que é apenas carne? Na ficção da série The Boys, o Capitão Pátria é a representação máxima da perfeição. Capa esvoaçante, hino nacional, olhos de raio laser e um sorriso perfeito moldado por assessores de marketing. Ele projeta a imagem mítica do protetor da pátria, o ápice da força que exige obediência cega. Mas se você olhar de perto, o Capitão Pátria não é um monumento de pedra sólida, é apenas uma estrutura oca de bronze. Os antigos gregos falavam do Colosso de Rhodes, uma estrutura monumental, maravilhava a todos, porém que ruiu diante ao primeiro terremoto, porque as suas bases eram frágeis demais. A psicologia do extremismo e do autoritarismo funcionam exatamente da mesma forma. O tirano precisa parecer infinito, porque o seu maior segredo é o medo paralisante da própria insignificância. No fundo, todo ditador é uma criança assustada em busca de aprovação, que aprendeu a usar do terror para não ser abandonada. E a história, assim como a ficção promete fazer com o Capitão Pátria, guarda um padrão cruel para esses homens. Quanto maior a encenação de poder, mais humilhante é o momento da queda. Nesse vídeo, nós vamos fazer uma autópsia psicológica e histórica do extremismo. Vamos entender por que a morte de tiranos, como por exemplo Adolf Hitler e Benito Mussolini, não teve dignidade de heróis, mas sim a humilhação dos covardes, e como o destino final de Capitão Pátria já foi escrito pelo próprio passado de nossa humanidade. Para compreender o extremismo, é preciso primeiro compreender o vazio. Na psicologia, existe um conceito chamado de narcisismo maligno, uma combinação destrutiva de narcisismo, comportamento antissocial e agressividade. O Capitão Pátria é a personificação perfeita dessa patologia. Ele foi criado em um laboratório privado de amor materno, isolado do calor humano e tratado como um animal. O resultado, uma mente frustrada que necessita de aplausos de milhões para se sentir real, mas que secretamente despreza esses mesmos milhões por serem fracos. Essa dinâmica ficcional espelha com precisão cirúrgica a mente de grandes ditadores da história. Se analisarmos a biografia de líderes extremistas, o padrão se repete. Adolf Hitler, um jovem rejeitado pela Academia de Artes, um homem marginalizado que canalizou suas frustrações pessoais em um ódio sistêmico. Benito Mussolini era movido por um complexo de inferioridade disfarçado de grandiosidade imperial romana. O extremismo político não nasce de homens fortes, nascem de homens profundamente fracos que encontram no ressentimento coletivo o combustível para sua vingança pessoal. O tirano precisa criar uma narrativa de ameaça constante. Capitão Pátria repete que os humanos normais são frágeis, que os inimigos externos querem destruir o país porque eles precisam disso e somente ele pode salvá-los. Hitler fez o mesmo com a propaganda ariana e Mussolini com o fascismo italiano. Por que essa tática funciona? Porque os extremistas políticos apelam para o medo primitivo do público. Ele se oferece como um pai severo, o protetor implacável. Mas repare aqui no paradoxo metafísico desse poder. A autoridade do tirano é inteiramente dependente do medo dos outros. Se o público perde o medo, a estátua começa a rachar. Capitão Pátria entra em desespero quando ele perde pontos nas pesquisas de opinião ou quando alguém o enfrenta de verdade. Da mesma forma, os ditadores históricos brindavam-se com exércitos, censura prévia e propaganda asfixiante, porque a menor faísca de verdade poderia expor o segredo que eles mais tentavam esconder. Por trás dos discursos inflamados e da violência brutal, operava uma covardia infantil. Eles não toleram o espelho, porque o espelho revela um homem comum, assustado e miseravelmente só. E é justamente essa covardia oculta que dita o tom de suas quedas. Quando a ilusão do poder absoluto se desfaz, o Deus autoproclamado revela-se então praticamente inofensivo.
A ficção frequentemente comete um erro de romantizar o vilão, dando a ele um fim poético ou uma última batalha grandiosa. Mas a história não tem obrigações de cinema. Na vida real, a morte dos tiranos é um espetáculo de pura humilhação. Quando o Capitão Pátria se vê encurralado, sem apoio da mídia e confrontado por forças que não pode controlar, a sua reação imediata é pavor, choro, chilique, desespero, auto-humilhação. Ele não age como um guerreiro, ele age como uma criança acuada e com medo. E é essa a reprodução exata da história dos regimes extremistas. Vejamos aqui Benito Mussolini, o Duque da Itália, o homem que desfilava no topo de cavalos, prometendo restaurar o antigo Império Romano e exigindo que o povo o adorasse como a encarnação viva do próprio Estado. Em abril de 1945, quando o fascismo ruiu, como foi o fim desse grande líder? Bom, ele não pegou em armas para defender o seu ideal. Na realidade, ele só tentou fugir, disfarçado de um soldado alemão, escondido na traseira de um caminhão encolhido sob um sobretudo. Quando foi capturado pelos guerrilheiros italianos, a imponência simplesmente se transformou em pó. Ele foi executado e seu corpo, junto à de sua amante, foi levado para Piazza Loreto, em Milão. Ali, aquela multidão que antes o aplaudia em transe, pisoteou, cuspiu e pendurou o seu corpo de cabeça para baixo, em praça pública. O deus fascista terminou como uma carcaça exposta ao escárnio público, reduzido à miséria física mais absoluta. E o que dizer então daquele outro da Alemanha? Sim, você sabe, Adolf. O homem que discursava para centenas de milhares, que ordenou a morte de milhões em nome de uma pureza ilusória e que auto-intitulava-se como Salvador da Alemanha. No momento final, ele não enfrentou o julgamento do mundo, nem os exércitos que o cercavam. Ele se escondeu nas profundezas de um bunker subterrâneo, trancado em uma sala cinzenta, tremendo de Parkinson e com uma paranoia avançada. Ele morreu de forma covarde, mordendo uma cápsula de cianeto e atirando contra sua própria cabeça, ordenando que queimassem seu corpo para que não restasse nada. O arquiteto do Terceiro Reich terminou como cinzas jogadas em um buraco de bomba debaixo de um jardim destruído. Não houve honra, houve silêncio e covardia, como um rato encurralado. Décadas mais tarde, o padrão se repetiu com Gaddafi, o ditador da Líbia que se autoproclamava como o rei dos reis da África. Ele foi encontrado por rebeldes escondido dentro de um cano de esgoto imundo, implorando pela própria vida, gritando: "Não atirem, não atirem", antes de ser linchado e morto pela própria população que ele mesmo oprimira por quase 40 anos. Esses finais são acidentes históricos? Não, não são. São o destino final dos extremistas. Quando a armadura da propaganda é arrancada, o tirano é exposto exatamente como ele é. O Capitão Pátria, que voa acima de todos nós e nos olha de baixo para cima, compartilha desse mesmo DNA. A sua força reside na fragilidade do mundo ao seu redor. Mas a história nos ensina que, quando o cano do esgoto ou o bunker da realidade se fecham sobre esses homens, a capa esvoaçante não serve para voar. Serve apenas para esconder o rosto de quem está prestes a morrer. Quando olhamos para a jornada do Capitão Pátria na ficção, nós não estamos apenas assistindo a uma série de super-heróis. Nós estamos assistindo a uma simulação hiperbólica, exagerada da nossa própria realidade política. A iminente morte de Capitão Pátria em The Boys carregou uma função característica e pedagógica indispensável para nós. Ela serve como uma alegoria definitiva para o esvaziamento do tirano. O criador da história não precisa dar a ele um fim heróico em uma batalha titânica que valide a sua suposta divindade. O fim de Capitão Pátria precisa ser o reflexo do fim de Mussolini, do fim de Hitler, do fim de Gaddafi e de dezenas outras. Precisa expor a sua patética nudez de ideias. Para a metafísica do poder, a queda do extremista é um momento em que o simulacro é destruído pela realidade.
O filósofo francês Jean Baudrillard falava sobre um conceito de simulacro, quando a cópia, a imagem criada, substitui a própria realidade. O Capitão Pátria é um simulacro vivo, um produto corporativo de investimentos privados. A sua morte, portanto, não é apenas o fim de um personagem, é a demolição de uma mentira sustentada por algo muito maior. É um instante em que os seus seguidores fiéis olham para aquele corpo sem vida ou aquela criatura chorando no chão por misericórdia e percebem quão patético foi o ídolo que eles mesmos escolheram adorar. A história nos mostra que a covardia dos tiranos é proporcional ao tamanho do terror que eles infligem. Eles constroem paredes altíssimas, discursos violentos e exércitos de fanáticos porque sabem que no fundo as suas almas fraturadas são absolutamente insignificantes. Eles são espécies de vampiros existenciais que se alimentam do medo da devoção alheia. Quando a fonte seca, eles simplesmente murcham. Por isso, quando o Capitão Pátria caiu, seja perdendo seus poderes ou humilhado, a ficção foi apenas fazer o coro com o tribunal da história. Ela foi nos lembrar de que a verdade metafísica é imutável. O extremismo é uma doença da mente baseada na fragilidade disfarçada de força. E qual é o maior antídoto contra essa estética do medo? É a perda do temor. É o risco que desarma o monstro. É o olhar clínico que enxerga o garoto mimado por trás dos olhos vermelhos de laser. A humilhação ciclicamente cai na tentação de fabricar e seguir deuses de barro. Homens que prometem ordem através da violência e a salvação através do ódio. Mas o passado já escreveu o roteiro do futuro desses regimes. A estátua monumental do tirano sempre termina da mesma forma, caída em migalhas. Capitão Pátria pode voar quão alto quiser sobre os céus de ficção, mas ele nunca conseguirá escapar da gravidade da história real, porque no final das contas todo tirano descobre da pior maneira possível que nenhuma capa é grande o suficiente para esconder a sua própria covardia. Bom, meu nome é Léo, esse foi o vídeo de hoje. Caso você queira ver mais vídeos desse tipo, se inscreva aqui nesse canal, deixe sua curtida, seu comentário, isso vai ser de suma importância. Do mais é isso, abraço e até a próxima.